Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Espero que estejam todos bem nessa nova semana, né, do nosso estudo à distância, né, no nosso PET, iniciando agora o PET 4, né? Lembrando aqueles que ainda estão com suas atividades do PET 3 atrasadas, por favor, colocar em dia, se precisar, se precisar dos links dos formulários, por favor, me mandem uma mensagem. Vamos colocar em dia, não deixar acumular, pessoal. Lembrando que tudo isso está entrando dentro da sua carga horária. Se você não faz as atividades, conta como falta, tá? Não se esqueçam disso, por favor, certo? Então, pessoal, essa semana nós vamos continuar falando sobre a população brasileira, certo? Então, nós vamos ver aqui aspectos demográficos e sociais do Brasil, a população absoluta e a população relativa, tá? Então, nós vamos ver qual que é a diferença dessas duas denominações, dessas duas formas da gente nomear a população. E nós também vamos ver a diferença entre ser populoso e povoado, certo? Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender alguns aspectos básicos. Voltando lá, a gente já falou sobre isso, a gente já viu o que é, mas a gente vai voltar para falar um pouquinho. População, então, a gente define como um conjunto de pessoas que habita um certo território, certo? Então, por exemplo, nós temos a população brasileira. É o grupo de pessoas, o conjunto de pessoas que habita o território que forma o estado do Brasil, né? Estado aqui a gente falando como um geral, né? Não o estado, as unidades federativas, como Minas Gerais, São Paulo, né? Então, a população do Brasil é o conjunto de pessoas que vive dentro do território brasileiro. Então, a geografia preocupa-se não só com o número de habitantes, mas também com suas características, condições, os processos de evolução, né? Então, nossa área de estudo, né, dentro da geografia, quando a gente estuda a população, a gente quer entender quem forma essa população, quantas pessoas existem, quais são os grupos que formam essa população, como eles vivem, essa população chegou a ser o que ela é hoje, né? Seus ciclos de crescimento, né? Se ela está crescendo, se ela está diminuindo, seu nível de renda, sua distribuição, quanto eles ganham dinheiro, quanto há de população em cada área do país e outros fatores são de fundamental importância para a compreensão do funcionamento dos diversos aspectos do espaço nacional. Então, você estudando a população, você consegue entender aquilo que está ali sendo utilizado por ela, o espaço que está ali, como ele foi formado, a paisagem, todas as características daquela região, certo? E aí o que vai estudar a população? Dentro da geografia, a área que estuda a população é a chamada demografia, tá? Demo, estudo, população, né? Povo, grafia, estudo. Então, estudo do povo, estudo da população. É a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, então, como vive, como age, como se relaciona, as transformações, como se transformou ao longo dos tempos, e a dinâmica, como se relaciona, como vive a população, da população. Então, como essa população está ali, como ela chegou ali e tudo mais, é estudado pela demografia, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos. Então, estatística, vai lá, faz a contagem. Tem tantas pessoas, desses tantos são mulheres, tantos são homens, tantos são jovens, tantos são idosos, tantos trabalham no, na indústria, tantos na agricultura. Então, ele vai fazer dados, ele vai pegar dados, tantos por cento, e por aí vai, tá? Esse ramo de saber se aproxima à geografia da população, que é outro ramo que também estuda a população e que também se preocupa com as dinâmicas populacionais, enfatizando as questões sociais relacionadas ao espaço geográfico. Então, pessoal, a demografia ela vai estudar os números da população, certo? Então, ela vai pegar lá e saber
a porcentagem e como que essa porcentagem se relaciona com o modo de vida dessa população. A geografia da população, ela vai enfatizar a questão social. Ah, esse grupo de população tem quais são os problemas que eles enfrentam, como eles vivem, há pobreza, não há desigualdade, não há, e qual o impacto que essa população está causando ao meio ambiente. São as questões socioambientais, tá? Então, o principal órgão brasileiro no Brasil, o principal órgão que realiza pesquisa sobre a população é um órgão do governo, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente sempre vê falar o nome completo ou a sigla, que é o órgão do governo que é responsável por fazer todas as pesquisas, toda a organização sobre a população do Brasil. Realiza a cada 10 anos o censo demográfico, que é aquela pesquisa que eles passam nas casas, fazendo perguntas sobre as pessoas que vivem ali, renda, tudo, características daquela população que vive ali, certo? Uma importante e abrangente forma de quantificar estatisticamente, né, os mais diversos dados e informações, envolvendo desde a renda e a saúde da população até a sua preferência religiosa. Então, ele pega todos os dados que é possível daquela população para ter um conhecimento sobre toda a população do Brasil, né? E aí, por quê? Porque assim o governo pode planejar o que ele vai fazer, quais as atividades, quais para onde ele vai mandar dinheiro, para onde ele vai construir hospital e tudo mais, certo? Lembrando, pessoal, na teoria, não quer dizer que sempre isso vai ser colocado em prática, mas é feito. O censo é feito de cada 10 anos. Quando é necessário, se faz uma pesquisa por fora, em algum ramo específico, né, de indústria, de mortalidade infantil, de qualquer coisa que possa ser feito, pode ser feito em períodos durante esse tempo, tá? Há várias definições e índices demográficos, que são o que a gente usa para estudar a população, que subsidiam, que dão base, né, à análise populacional. Então, a gente tem várias coisas que são utilizadas para entender como funciona a população. A gente já viu alguma delas quando a gente falou das taxas, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fertilidade, crescimento vegetativo. Esses são índices demográficos, são números da população que nos dão o entendimento sobre como ela funciona, certo? E aí hoje nós vamos estudar dois desses conceitos, que são a população absoluta e a população relativa, tá, pessoal? Então, primeiro, população absoluta, pessoal, a gente entende é o total de habitantes de um determinado lugar. Então, é o total, quanto de pessoas vivem no lugar, tá? Por exemplo, a população absoluta da minha casa é 2, porque só vive eu e meu pai. São as duas pessoas que vivem aqui em tempo integral, totalmente, tá? Então, essa informação é adquirida por meio de pesquisas, tá? Que são feitas, que é o caso do censo também, tá? O IBGE é o responsável por realizar esse levantamento, como a gente viu já, né? Ele faz duas pesquisas, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, né? E o censo. O PNAD é realizado anualmente e é feito apenas como uma amostragem da população, ou seja, eles só pegam um pouquinho, um grupinho de pessoas, eles não pegam todo mundo, eles só consideram partes da população, tá? Que depois é utilizado para se fazer uma estimativa. O que é uma estimativa? A partir de um número de um certo grupo, eles estimam, ou seja, eles consideram, se isso aconteceu aqui nesse grupo pequeno, e a gente viu que aconteceu nesse tanto aqui, então a gente pode estimar, quer dizer, a gente pode inferir que num grupo maior vai acontecer da mesma forma, tá? Eles generalizam. Se acontece aqui, se a gente considerar levar no mesmo ritmo, vai acontecer da mesma forma na população geral do país, tá? Então, por exemplo, se percebeu que na pesquisa vamos pôr, 10 mil pessoas que foram entrevistadas,
5 mil ganham até um salário mínimo, 3 mil ganham 2 salários mínimos e o restante ganha, os 2 mil restantes ganham mais de 2 salários mínimos de salário por mês, né? Então, eles podem inferir. Se isso aconteceu nesse grupo pequeno, então a gente pode considerar que no grupo maior, que são na população do Brasil, no caso, que são um pouco mais de 200 milhões de habitantes, vai ser da mesma forma. Se ali teve 5 mil de 10 mil, ou seja, 50% recebia até um salário mínimo, então nos 200 milhões de habitantes do Brasil, 50% vão ganhar até um salário mínimo. Se nos 10 mil, 3 mil ganhava até 2 salários mínimos, de 1 a 2 salários mínimos, então, que é 30%, no geral vai ter 30%. E por aí vai. Então eles consideram eles pegam um grupo pequeno e com isso eles fazem uma estimativa do grupo maior, certo? Como é feito anualmente, é para se ter uma ideia. Não é para ser um número exato, mas é para se ter uma ideia, uma noção de como está evoluindo nesse período. O número exato a gente vai ter com o censo, tá? Que é feito de 10 em 10 anos, que a gente falou antes, tá? Que é aquela pesquisa que é feita de 10 em 10 anos e essa engloba a população toda, tá? Ah, professor, mas nunca passaram aqui na minha casa para fazer pesquisa do censo. Como é que eles sabem sobre a minha família? O censo em si, ele é feito de formas diferentes, tá? Em alguns casos, eles já pegam, porque o governo tem os dados. Ah, nessa casa aqui, nesse endereço, já tem marcado lá, vive aqui tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, porque quando você vai ser registrado e tudo mais, eles colocam seus dados, tá? Então, eles já têm os dados principais, certo? Então pode acontecer de nunca passar. Na minha casa mesmo até hoje nunca passou o censo, tá? Eu já vivo aqui na minha casa há 20 anos, tá? E nunca passou a pesquisa do censo aqui na minha casa. Provavelmente porque eles já têm os dados lá, certo? Em algum outro momento eles conseguiram esses dados que na minha casa viviam 3 pessoas, como recentemente morreu minha mãe. Eles já sabem que só tem 2 pessoas, certo? Então, a população absoluta, então, é o total, como a gente viu, da população, né? O quantas pessoas vivem no país. No caso, no mundo, o país com a maior população absoluta é a China, com um pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tá? O que significa que de cada 5 habitantes da China, do mundo, né, do planeta Terra, é chinês, tá? 20% da população mundial é chinesa, tá? Seguida pela Índia, certo? O Brasil, se eu não me engano, é a quinta, tá? O quinto, com a maior população do mundo, certo? Então, a China, então, é o país mais populoso, tá? Nós também podemos dizer que o Brasil é um país populoso, tá? Depois a gente vai voltar sobre isso. E aí que eu coloquei essa tabelinha, pessoal, para a gente ver os países, os continentes, de acordo com a população, certo? Ao longo de vários anos, né? 1950, 2000, 2020 e estimativas para 2050, 2100 e uma revisão de 2017. A gente vê que houve um aumento, né? 50 era um pouco mais de 2 milhões e 500 milhões de 2 bilhões e 500 milhões de habitantes. Em 2000 já eram 6 bilhões. Hoje nós estamos em 7,794 e a estimativa é que nós vamos chegar a 9 e 10 bilhões de habitantes em 2050, 2100, tá? E ele nos dá também a divisão aqui por continentes, tá? Então a gente vê que o continente mais populoso, claro, como nós temos China e Índia, que são os países mais populosos, a Ásia é o continente mais populoso, tá? Já era e continua sendo, apesar que no futuro vai dar uma caída, mas a Ásia é o continente mais populoso do planeta, certo? Hoje, em 2020, 4 milhões 600 bilhões 641 milhões e 55 mil habitantes, tá? Seguida da África, né? Aqui ele considera a África e a África subsaariana, tá? Provavelmente ele está considerando
a África como um todo, tá? Nesse primeiro aqui, 1 bilhão 340 milhões, e no segundo ele está considerando a África subsaariana, que é uma divisão que a gente faz da África, tá? Subsaariana, porque nós temos o deserto do Saara, tá? Numa parte próxima ao norte. Então nós temos a África do Norte, que ele provavelmente não está considerando nessa parte, e a subsaariana, que é todo o continente africano abaixo, toda a região da África abaixo do Saara, porque o Saara ele praticamente divide a África em duas, tá? Que tem diferenças culturais e tudo mais, que a gente vai estudar isso no 8º ano, tá? Depois nós temos a Europa, certo? E aí as Américas aqui ele considera separado, ele considera a América Latina e Central e a América do Norte, tá? Porque, para fora do Brasil, em alguns lugares, como Estados Unidos e alguns outros lugares, eles consideram como dois continentes separados, tá? Por causa da diferença cultural da Estados Unidos e Canadá, por ter tido uma colonização pela Inglaterra, né? Enquanto que na América Latina, do México para baixo é mais espanhola, né? Então a gente vê que coisa. Mas se a gente juntar aqui, a gente vê que a América, na verdade, é bem maior do que a Europa e nesse sentido, tá? E por fim, a Oceania. Então, é o total da população. A gente vê que há uma diferença bem grande no total, certo? E aqui nós temos as 20 maiores populações de países, tá? Em 2020 e uma estimativa para 2100. Então a gente vê hoje China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Brasil, tá? Em algumas planilhas, algumas tabelinhas, vocês vão ver que o Brasil vai estar em quinto, tá? Porque há essa diferença, tá? Antes o Brasil era quinto, tá? O Paquistão passou a gente em total, certo? Se eu não me engano, acho que até que era a de 2000, não, acho que 2016, que era a última que tinha, antes dessa, 2015 ou 2016, o Brasil era quinto, tá? Então pode acontecer alguma atividade, algum texto que vocês procurarem, vai estar Brasil em quinto, tá? Mas atualizando, o Brasil está em sexto, tá? E a estimativa, a gente vê que tem alguma mudança, ó. Para 2100, estima-se que a Índia vai passar a China, tá? Porque está se percebendo uma diminuição, uma queda da população chinesa, enquanto que a indiana está aumentando bastante. E olha que curioso, a Nigéria em terceiro, que estava em sétimo, tá? Porque são países esses que estão mudando de população. Na África nós estamos vendo um crescimento muito grande ainda de população, enquanto que na Europa, esses países mais desenvolvidos e países em desenvolvimento, nós estamos vendo uma diminuição da população, tá? Uma diminuição do crescimento vegetativo, certo? Então a Nigéria passou, o Paquistão já passa para quinto aqui. O Brasil, olha para vocês verem, cai para 12º, porque a população brasileira já está diminuindo. As famílias estão tendo menos filhos e está tendo uma diminuição, certo? E aqui nós temos a população absoluta do Brasil, tá? Esse é o número de 2018. Pode ver que aqui é do IBGE, está em 208 milhões. Pode ver que aqui no de 2020 está 212, tá? Então a gente vê que houve um aumento, né, do número de habitantes. E nós vemos a população absoluta total em cada estado, certo? A gente vê que justamente o estado com a população absoluta maior é São Paulo, né? Com mais de 445 milhões de habitantes, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com entre 15 e 25, e depois Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, entre 10 e 15, certo? Então a gente vê que houve uma mudança nesse aspecto. E aí, pessoal, nós vamos ter a população relativa, tá? Se a população absoluta é o total, a população relativa vai ser a divisão da população absoluta no território. O quanto a população está distribuída no território, certo? Então, olha lá.
Esse indicador demográfico é também conhecido como densidade demográfica, tá? Que a gente já falou, a gente já chegou a comentar sobre densidade demográfica ou densidade populacional. E é obtido pela divisão do total da população absoluta, então se pega lá do total, é, de um território pela área no qual ela está distribuída. Então você pega, por exemplo, para saber a densidade demográfica do Brasil, você pega o total da população brasileira, né? E divide ela pela área do território brasileiro. Você divide um pelo outro, tá? Então, e ela é expressa em habitante por quilômetro quadrado. Então, se considera a cada quilômetro quadrado, né? Você pega e faz um quadrado a partir do ponto central, 1 quilômetro de distância em cada direção. Naquele 1 quilômetro, quantas pessoas vivem naquele quilômetro quadrado, certo? Então, lá, população relativa é igual à população absoluta dividido pela área, né? Então, ó, ele pega aqui a população absoluta de 2016, que era 206 milhões e 81 mil e 432 habitantes. A área, que não muda, né? 8 milhões 515 mil 8 bilhões 515 mil 767 0,49 quilômetros quadrados. Então, ele vai dividir os 206, que é a população, pelos 8 bilhões. Esse número vai dar 24,20 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a cada quilômetro quadrado do Brasil, há em média 24 habitantes. Isso é totalmente exato? Não. Por quê? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma média, tá? O que isso significa? Tem áreas que a gente vai ver que isso não é realidade, tá? Deixa eu ver se eu coloquei um mapa aqui para vocês. Olha para vocês verem. Essa seria a densidade demográfica em 2010, tá? Ele fez essa conta, tá? Considerando da mesma forma a população, aqui no caso do ano de 2010, dividindo pelo território, deu esse valor. O que ele considera? Ele mostra que nós temos uma densidade demográfica maior na região litorânea, certo? Esse mapa ele está considerando exatamente. Mas se a gente fizer aquela conta, ele está dando 24,2, certo? Só que aqui a gente vê pelo mapa que, olha lá, o amarelinho claro é menos de 1. Se a gente fosse levar em consideração só a conta, a gente ia dizer que em todo o Brasil estaria marcado mais escuro, porque teria habitantes, mas não é a realidade, tá? A conta, aquela continha, aquela média, nos dá uma ideia geral de como é distribuída a população, certo? Mas ela não é totalmente exata, certo? Porque a gente vê que há áreas mais habitadas do que outras, né? A gente vê que o Sudeste, as áreas litorâneas do Brasil, são muito mais habitadas do que a região Norte, as regiões do interior do Brasil, certo? Então, a densidade demográfica é para nos dar uma ideia de como é a população do Brasil, como ela está distribuída, certo? Então, ó, aqui nós temos a população absoluta relativa dos continentes, tá? Novamente dividiu a América do Norte Latino, só que aqui a África ele já está considerando uma só. A gente vê, ó, América do Norte, absoluta, 283 milhões. A área 19, fez a divisão das duas, a densidade 14, tá? É bem tranquilo, é só fazer a divisão de uma pela outra. A América Latina, 458, 22 de área, 20,17, certo? E aí, quanto maior o número, maior a densidade demográfica, certo? Olha lá, a Ásia, como ela tem uma população muito grande, mesmo que apesar de ter um território maior do que os outros também, a densidade continua sendo muito grande. Só que olha lá a Europa. A Europa tem uma área 4 vezes menor praticamente do que a Ásia. E uma população muitas vezes menor, 4, 5 vezes menor do que a Ásia. Só que a sua densidade demográfica é tão grande quanto. Por quê? É uma população que não é tão grande, mas um território também que não é tão grande. Então a densidade demográfica ficou alta, 67. É um território muito pequeno, com bastante gente, as pessoas muito próximas. Então a densidade demográfica acaba ficando alta da mesma forma. Então
Já na América, a gente vê que é uma população grande, mas é um território muito grande também. Então, fica muito esparso, tá? Ou no caso, por exemplo, da Oceania, a gente vê que é uma população que não é muito grande, num território que também não é tão grande, mas é um território quase do tamanho da Europa, mas é uma população bem menor. Então a densidade demográfica fica bem baixinha, né? Diferente da Europa, certo? Por isso que a gente vê que quando a gente fala de países, a gente vai ver que a densidade demográfica ela é maior justamente nos menores países, tá? Ou naqueles que têm uma população muito grande, como é o caso da China e da Índia, certo? No caso do Brasil, ó, a gente vê das regiões. Nós vemos que a região sudeste tem a maior densidade demográfica, justamente porque é a região que tem a maior população absoluta, tá? E tem um território pequeno. A região norte é a que tem a menor, porque é um território muito grande, né? Olhando aqui no mapa, a gente vê região norte, ela tem é a maior região, né? Com o maior território do Brasil. E a população muito baixa. A população absoluta é muito baixa. Então, quando você faz essa divisão, a densidade demográfica vai ficar muito baixa também, tá? O mesmo acontece com o centro-oeste, tá? Já a região sul e o nordeste estão mais próximas do sudeste, porque também tem uma população elevada, certo? O nordeste, principalmente no litoral, como ainda tem o interior já menos habitado, ele joga para baixo a densidade demográfica, certo? E aqui, comparando os mapas, a gente vê que houve um aumento, claro, da população ao longo dos anos, né, dessas 3 décadas que estão sendo mostradas, mas a gente vê que, desde o início, né, a população esteve muito focada, localizada no litoral, né, e só recentemente é que teve um aumento das populações no interior do país, certo? Que nós podemos analisar então desse mapa, tá? Desse mapinha que a gente viu aqui? A gente pode entender, primeiro, que a população do Brasil concentra-se na faixa litorânea, logo as regiões litorâneas são menos povoadas, né? A gente viu isso bem claramente, né? O interior está menos habitado do que o litoral, tá? As maiores densidades demográficas encontram-se no entorno de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e áreas litorâneas, mais uma vez, né? Litoral, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, que é onde é a nossa capital, né? Então, claro que vai ter uma presença maior de população ali, né? A presença da capital também é responsável pela concentração de pontos de maior densidade, como a gente já falou. As regiões próximas às capitais apresentam mais densidade demográfica, né, do que as outras áreas. Então, mesmo naqueles estados que a gente vê que tem uma população, uma densidade demográfica baixa, uma baixa quantidade de pessoas, a gente vê que as regiões que têm uma presença maior são justamente as capitais, como é o caso de Manaus, como é o caso de Boa Vista, Macapá, Rio Branco, Porto Velho e por aí vai, né? Porque são as capitais, é para onde o pessoal costuma ir, é onde é o foco, né? Sempre as cidades maiores com mais infraestrutura atraem a maior quantidade de pessoas, tá? E as menores densidades demográficas encontram-se no interior, norte, centro-oeste e interior nordestino, né? Toda essa região aqui central, certo? E aí, pessoal, para terminar, só para a gente entender a diferença entre populoso e povoado, um país pode ser muito povoado e não ser necessariamente populoso, tá? Essa confusão é comum quando nos referimos às questões da população. Pode ser facilmente resolvida. Então, vamos analisar bem rapidinho e bem facinho para a gente entender como funciona. Populoso é um país que tem uma população absoluta, né? É a quantidade total de um determinado lugar. Então, o Brasil é um país populoso, porque ele tem uma população elevada, uma população absoluta elevada, né? Nós vimos que ele está entre ali sexto lugar no total do mundo, certo? Então, o Brasil é um país populoso, certo? Povoado é a população relativa, é a relação da população absoluta com a área ocupada, né? Que é a densidade demográfica. O Brasil não é um país povoado, porque a gente vê que, como a gente viu no mapa,
que a maioria da população ela está concentrada no litoral e nas regiões sul, sudeste e nordeste, enquanto que o interior, né, nas regiões centro-oeste, norte e parte do nordeste são pouco habitadas. Então, o Brasil é um país populoso e pouco povoado, tá? Nós vamos ter, por exemplo, o caso de alguns países pequenos, como Liechtenstein, como em outros, as próprias cidades do Vaticano, que são pouco populosos, têm uma população muito baixa, né? Absoluta, muito baixa, mas são povoados, porque como é um território muito pequenininho, mesmo que tenha poucas pessoas, fica muito cheio, estão muito próximas ali, então a densidade demográfica é muito alta. Agora, se você pegar o caso da China, a gente pode dizer que ele é um país populoso e povoado. É um país que tem uma população absoluta muito alta, mas que também, por causa da grande quantidade de população, mesmo o território sendo grande, ele ainda é muito povoado, tem uma densidade demográfica muito grande, tá? Certo? Então, populoso relaciona-se à população absoluta, total de habitantes, e povoado a como ela se distribui, tá? É tranquilo de lembrar. É isso para essa semana, pessoal. Espero que todos fiquem bem. Precisando de alguma coisa, só mandar uma mensagem, tá? Boa semana para todos, um abraço, fique com Deus.